Amém, queridos? Que você possa reservar esse momento. E agora, que você não permita que nada nos atrapalhe, mas que a gente possa refletir na palavra de Deus. Amém? Que você possa deixar de lado tudo aquilo que te incomoda, mas que você possa priorizar o Senhor. Amém? E dar oportunidade para que o Espírito Santo de Deus ministre mais uma vez na sua vida. Amém, queridos? Sei que Deus tem algo para semear nas nossas vidas. Amém? Meus sentados aqui, os que estão presentes, você que está em casa, que você possa, junto conosco, entrar em oração de concordância e fechar os nossos olhos, pedir para que Deus continue a falar aos nossos corações. Estejamos atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, te pedimos. Vem, Senhor, ministrar com a Tua unção, com a Tua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Sobre cada vida, Senhor, que estará ouvindo essa mensagem, nesse momento, em outros momentos, que o Teu Espírito Santo possa alcançar nosso coração, que nós possamos dar oportunidade para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Sejamos atentos, possamos discernir aquilo que vem de Ti e obedecer, Pai. Que o Senhor possa tocar nas nossas almas, restaurar nossas feridas, fortalecer os nossos ânimos, nos colocar de pé e fazermos, Senhor, continuar a jornada a qual o Senhor tem nos proposto. Em nome de Jesus, eu te peço, coloca os teus anjos, cerca cada uma das almas, cada uma das vidas, nesta hora, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e cercado pelas tuas mãos, sujeitos à autoridade do nome de Cristo e da sua palavra. Aquieta, Senhor, os nossos corações e fala conosco nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Pedi só para baixar um pouquinho o meu retorno, só, Bruno, se é possível. Baixar um pouquinho. Queria trazer para os irmãos um estudo aqui, uma meditação do pastor Neilton, pastor muito querido, que trouxe uma reflexão, e eu gostaria de tentar reproduzi-la, porque eu acho que é algo da nossa vida que Deus tem para nós, para nos ensinar, amém? E que todos nós temos que responder a Deus nesta área, amém, queridos? Então, abre a palavra do Senhor no livro de Provérbios 29, verso 25. Provérbios 29, verso 25. Tem um versículo interessante aí que diz assim: o medo do homem, o receio do homem, lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Vou falar de novo. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Né? O medo do homem te arma os laços. Veja, olha aqui o que está dizendo. O medo, o receio, né, te arma laços, e o que confia no Senhor está seguro.
O autor aqui, ele está falando sobre a direção do nosso olhar. Eu posso olhar para o meu medo, ou eu posso olhar para o Senhor, né? Então, se eu olho para o medo, eu me engano. Se eu olho para o Senhor, eu sou abençoado com força, com confiança. Sobretudo, esse texto começa dizendo para a gente que o medo é um deformador de olhar. Ele deforma a forma como a gente enxerga a realidade. E, sobretudo, o momento, né, é antagônico. Né? Então, o medo é um deformador de olhar. E imagine aqueles momentos em que você está diante de uma situação de risco. E isso te gerou medo. Né? Você se apega ao medo, ou, a despeito da circunstância, do medo, você olha no Senhor e confia. Para onde você vai olhar? Bom, eu vou confiar no meu medo, vou confiar no que o meu medo está dizendo. Então, o texto está dizendo, você vai cair em laço. E se eu confiar no Senhor? Bom, então tem a possibilidade da vitória do Senhor vir. Ele fala da deformação do olhar. O medo excessivo deforma o olhar. Agora, é importante ressaltar isso. Deforma o olhar, não deforma a realidade. Deforma a forma como a gente vê. Né? Ele deforma a minha forma de enxergar o que está diante de mim, porque eu não tenho como mudar a realidade, a não ser encarando a realidade. Então, veja, eu não estou dizendo que você não deve ter medo de nada. Né? Porque todos nós sabemos que o medo é muito importante nas nossas vidas. É uma ferramenta de segurança que trabalha junto com bom senso, algo criado por Deus. Mas o medo excessivo, o medo fora do nível do bom senso, ele desassociado da fé, ele gera distorção no que nós enxergamos. Mas o medo natural não é errado, não é pecado. Né? Não é desse medo que nós estamos falando. O medo natural, ele existe. Né? Veja, eu tenho medo. Né? Eu tenho medo do coronavírus, né? Tenho medo da pandemia, tenho medo. Né? E você me pergunta aí, mas isso aí não é falta de fé, pastor? Não. Falta de fé é ter medo de morrer. Né? Falta de fé é não ter confiança, né? Para o que nós chamamos de vida depois da morte. Falta de fé é ter medo do diabo. Falta de fé é ter medo de fantasma. Né? Falta de fé é ter medo de ir para o inferno. Falta de fé é ter medo de Deus. Falta de fé é ter medo de circunstâncias e desafios da vida, dos quais podem serem até difíceis. Mas não põe a sua vida em risco, e Deus já te deu, ou pode sim te dar, ferramentas para você superá-las. Vai depender da sua fé. Então, em situações como essa, você só está com o medo, que é chamado medo, covarde. Não é o medo natural, do bom senso. Não é o medo que coloca a sua vida em risco. É o medo de avançar, é o medo do desafio. É o medo do desconhecido. É o medo que é gerado pela falta de fé. Agora, medo do coronavírus, da Covid-19, da pandemia, não é falta de fé. É lucidez, é bom senso. Né? Como nós falamos ontem na reunião, é responsabilidade social, é amor pela família, é amor à própria vida que Deus nos deu, né? Então, isso é falta de fé? Não, não é falta de fé. É considerar uma possibilidade real de que o sofrimento pode chegar, né, às pessoas que eu amo, pode chegar à minha casa, né, como tem chegado no mundo inteiro. Né? Então, eu tenho medo. Tenho medo das coisas concretas, do dia a dia, de quem vive
uma pandemia, isso não é falta de fé. Então, deixa eu tentar aliviar o peso de algumas pessoas, né, por aí, de muita gente por aí. Se você se sente culpado de não ter frequentado a igreja nos cultos presenciais, porque você tem medo da pandemia, fique em paz. Porque o que deve te preocupar são outros motivos que lhe faltou fé, aonde de fato Deus esperava e você deveria avançar e se posicionar. São situações que de fato vão colocar a sua fé em prova. Que Deus está colocando para você, né? Vai, avança, sou contigo, vai, eu estou contigo, avança, confia. E muitas vezes tem deixado o medo te travar e impedir de avançar. Não por haver um risco eminente, mas por medo de confiar em Deus. E isso entristece o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sim, eu tenho medo. Agora, eu tenho que saber o que eu vou fazer com o meu medo. Então, veja, se eu estou diante do perigo e sinto medo, significa dizer que eu estou com a minha consciência saudável. O medo é a expressão, é a comprovação de que eu estou com saúde mental. Saúde mental é bênção, é coisa de Deus, né? Então, o medo não é uma declaração de fraqueza, de covardia, não necessariamente. Então, o medo é o fruto de uma consciência saudável que, porque é saudável, se adapta a uma situação de perigo. Então, é uma sensação, uma emoção básica do ser humano. O medo, eu tô andando aqui, passou um bicho, né, uma cobra, sei lá, uma cobra mata, né? É ameaça. Então, o medo nos faz nos associar, é cobra, perigoso, mata, né? Então, porque eu raciocinei, o que acontece? Eu mudo de atitude. Opa, não vou mais por aqui, vou por ali. Né? Olha o medo me abençoando. Né? Imagina uma criança que ainda não tem consciência formada. Ela está aqui brincando, né? Está engateando no chão. A cobra passa, você acha que ela vai correr da cobra? Não, ela vai querer pegar a cobra e botar na boca. Porque ela não tem consciência para gerar nela medo para perceber que a cobra mata. O medo é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Ela nos capacita a nos adaptarmos às circunstâncias de perigo, porque ela mexe com a nossa atitude, com o nosso raciocínio. O medo é a comprovação, né, inquestionável de que você é uma pessoa saudável. Você sente medo? Sinto, pastor, eu sou medroso, sou medrosa. Então, você é mais do que saudável. Imagina que se a gente não tivesse medo e esse medo não despertasse em nós uma adaptação para as circunstâncias de perigo e a gente fosse atravessar uma rua, carro passando, né, para lá e para cá, e o medo não te despertasse, né, e a gente ia atravessar a rua sem medo e ia morrer, né? Então, o medo preserva a vida de muita gente. Talvez seja um dos sentimentos que mais preserva a nossa vida. O medo nos livra de muita cilada. Mas o texto está dizendo, todavia, esse medo pode te armar laços. Irmãos, quando que o medo ele começa a ser um laço na vida do homem? Quando esse medo vai se tornando patológico, quando essa consciência adoece e vê a situação de perigo como sendo algo muito maior do que de fato é. É quando esse medo ele vai virando fobia. Né? Eu citei aqui o exemplo, né, da cobra, né? Estou caminhando aqui, opa, passo uma cobra, vamos mudar de caminho. Mas se for, em vez de uma cobra, uma barata, uma baratinha. Se for uma baratinha, de repente, eu não preciso mudar de caminho. Porque, racionalmente, ela não é uma ameaça alguma à minha vida. Mas, para alguns,
A barata é uma ameaça maior que a jararaca. Então você percebe que a relação que se tem com essa situação de perigo está para além da racionalidade. Está para além do natural. Já é fóbico, né? É fobia, é um transtorno que é caracterizado pelo medo irracional a uma situação, ou a uma atividade, ou a um lugar, ou a um objeto. É uma relação irracional com o animal, mesmo que isso não represente nenhum perigo. Então tem gente que tem medo, por exemplo, de palhaço, né? Aí a pessoa vê um palhaço, ela paralisa, ela congela, ela não consegue reagir. A gente fala, mas por quê? A racionalidade não explica. É irracional, é um transtorno. Por isso que o autor desse estudo define o medo como fé na derrota. É aquela ideia de que eu estou no trajeto, eu preciso chegar do lado de lá, mas na minha frente tem um palhaço, uma barata, uma lagartixa, uma situação, uma coisa que eu preciso transpor para chegar lá. E aí eu me paraliso de tal forma, porque a minha mente me trai irracionalmente, dizendo que eu não posso com isso, mesmo que a lógica me comprove que isso não é ameaça. A minha mente entra em conflito comigo mesmo. E diz para mim mesmo, se você encarar, você perde. Medo é fé na derrota. A ansiedade que uma pessoa fóbica sente, ela é desproporcional às circunstâncias em si. Ela enxerga distorcido, não há proporcionalidade. Né? Eu não tenho como sentir por um palhaço, por uma barata, o que eu sinto diante de um tigre, diante de um leão, né? Diante de uma cobra, de um pitbull raivoso. Então, quando esse medo ele se transforma em algo desproporcional em mim, esse medo passa a ser uma maldição. Veja, de um lado, o medo é uma dádiva divina fundamental. E não há como discutir isso, né? Não tem como discutir. O medo nos serve como sistema de defesa e, sobretudo, como uma prevenção. O medo faz com que eu me torne uma pessoa preventiva, né? Desperta em nós preocupação e cuidado. É normal. Por outro lado, se o medo se torna patológico, deforma o olhar, ele não vai afetar a realidade das coisas, mas ele vai afetar a percepção que nós temos dessa realidade. E aí que começa todo o problema. Aí a gente vai olhar para uma barata e vai ver um fantasma, um ser de outro planeta. A gente vai ver uma lagartixa e vai ver um tiranossauro rex. Por quê? Porque a realidade foi mudada. O nosso olhar distraiu. Resumo, o medo, que é uma bênção, mas quando transformado em maldição, transforma o sujeito numa microexistência. Põe todo o potencial que você tem, a capacidade que Deus te deu, ao nível do nada. Se eu me vejo diante de uma barata e acredito que não posso, se eu me vejo diante de uma lagartixa e eu acredito que eu não posso, eu me vi menor do que uma barata, menor do que uma lagartixa, menor do que aquela situação. O medo, portanto, se descontrolado, quase que impossibilita o sujeito para as batalhas da vida. E é nessa questão que eu queria chegar. O ponto é que o medo me incapacita para o cotidiano. E como diz o ditado, né, desde o passado, viver é matar um leão, um urso todo dia. Viver é correr riscos. Viver é arriscar-se. Mas se a gente permite que o medo adoeça em nós, ele nos armará laços, dentro dos quais nós ficaremos presos. Mesmo que esses laços sejam invisíveis, mesmo que esses laços sejam inexistentes.
O medo incapacita o sujeito para as batalhas da vida e o faz derrotado antes da batalha começar. Ele trava antes de avaliar o tamanho do inimigo, que na grande maioria das vezes é só uma lagartixa, que ele acredita que é um dinossauro. Fé na derrota. Aí o sujeito fala, não vou nem tentar, pastor, porque eu sei que isso aí é demais para mim. Não, isso aí é muito para mim. Como é comum a gente ouvir isso, não é verdade? A pessoa quer fazer lá uma faculdade e ele não faz a faculdade. Por que você não fez a faculdade? Pastor, eu não tenho competência, eu não consigo fazer um negócio desse. Ninguém da minha família se formou, imagina. Você tem vontade de desenvolver o seu dom, tem algo no seu coração que pulsa, né? Que bate. E aí você fala, mas quem sou eu para fazer esse negócio? Quem sou eu para pensar em ser isso ou aquilo? Quem é você? Você é um filho de Deus como qualquer um. E como qualquer uma daquelas pessoas que fazem aquilo que gostam. Por que elas podem e você não pode? Porque elas são melhor que você? Não, porque você se vê pior do que elas. E por que você se vê pior do que ela? Porque o seu medo está te armando um laço, diz a Bíblia. Vamos ler de novo, provérbio de novo, verso 25. O medo do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, o medo ele é paralisante, ele é um anestésico. Quando aquele ao qual ele acomete não tem coragem sequer de discernir o medo que o paralisou. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia Sagrada aparece 366 vezes essa pequena frase. Não temas. Não temas. 366 vezes. Não temas. Não temas. Em cada circunstância, eu não tem mais. Não tem mais aquilo, não tem mais isso, não tem mais tal, não tem mais, não tem mais, não tem mais. 360, de Gênesis a Apocalipse, 366 vezes. Não tem mais para cada dia do ano que você acordar, mesmo que o ano seja bissexto. Não tem mais. E sabe por que eu creio que Deus disse para nós, tantas vezes na Bíblia, não temas? Parece clara a resposta, né? Porque ele sabia o poder que o medo em nós poderia produzir. Ele sabia o estrago que o poder do medo pode gerar em nós. Ele sabia disso. Ele sabe como o medo é paralisante. É por isso que ele diz que o medo do homem arma laços. Ele está dizendo, não são circunstâncias que te matam, não são adversidades, inimigos que te trancafiam e possibilitam. Mas, então, o Senhor coloca essa palavra lá, porque Ele sabe o estrago que o medo pode gerar em nós e quanto o medo pode nos fazer adoecer. Por isso, Ele, amando a nós todos, Ele diz, não temais, não temais, não temais, não temais. E quando ele diz não temas, o que ele está dizendo é o seguinte, ele está dizendo não sinta medo? Não. Não permita que o medo te impeça de realizar aquilo que você tem que realizar. É isso que ele está dizendo. Então, queridos, todas as 366 vezes que nós vemos a frase não temas ou não temas, ela está no imperativo. É uma ordem. Os textos, nos 366 casos, não vêm com complemento. Olha, meu povo, se for possível, faça um esforço, não tema. Não é sugestão. Não é uma opinião. Não é uma pergunta. O texto é imperativo. Não temas. Portanto, se permitir parar pelo medo, parar de viver, parar seus sonhos, parar seus projetos, parar seu chamado, por causa do medo, é parar em pecados. Quem se permite paralisar pelo medo, está em pecado.
Aí você pode estar pensando, né? Pastor, eu pensei que você ia dar uma boa notícia. Eu estou te dando uma ótima notícia. Porque livrar uma pessoa de se auto-sabotar, por distorcer a realidade que ela está enxergando, é uma notícia de quem quer o seu bem, de quem quer fazer você despertar e enxergar a realidade como ela é. E o potencial que Deus colocou em cada um. Se você tiver fé, você vai ver que o seu dinossauro não passa de uma lagartixa. Mas por que o medo, fora dos padrões de segurança estabelecido por Deus, é pecado? Porque ele demonstra falta de fé. Porque se lhe falta alguma coisa, peça a Deus. Ele te capacita, ele te dá condições, ele te dá oportunidades, ele te dá ferramentas. E pela fé, o seu grande medo vai se tornar só uma baratinha, que qualquer pessoa normal não tem medo. Eu não estou lembrando que você está paralisado por causa do medo de estar em pecado, não é para te machucar, é para te lembrar. É para fazer você entender que não é a realidade que foi maior, não é maior que você, é você que se viu menor do que ela. Porque o medo é uma deformação do olhar quando ele se forma patológico, né? Então é imperativo, não temas. Por que desobedecer essa ordem é estar em pecado? Porque se eu me paraliso diante do meu não temas, eu estou impossibilitado de viver 3 experiências humanas: ter, ir e realizar. Paralisei, não posso ter, não posso ir e não posso realizar. E por causa dessas experiências, dessas 3 experiências que poderiam ser desenvolvidas e vividas no caminho, ter, ir e realizar, que você deixou de ser aquilo que você poderia ser. Né? Eu queria muito poder fazer algum X, mas eu não tenho uma ferramenta para fazer aquilo. Então eu deixei de ser abençoado, de viver aquela experiência, de ir, de fazer, de realizar. Aquilo que antes, que antes eu podia, tinha todas as condições de realizar. Então, se eu paraliso por causa do medo, eu me impossibilito de viver essas 3 experiências. Viver, ir e realizar. E quando eu me privo dessas experiências, eu me entristeço, eu me empobreço como ser. Eu sou, só que pela metade. Porque eu me privei de tantas experiências, de ser, de ir, de realizar, por medo. Por medo. Medo que não era saudável. Medo que desobedeceu o não temas de Deus. Então, eu te pergunto, como é que está a tua vida hoje? Você está feliz com o que você é? Você está feliz com o que você tem? Você tem orgulho de ser quem você é? O que você é? Como você é? Vamos imaginar que você, no meio dessa geração que nós estamos vivendo, né? Com uma geração que está com uma estima tão baixa. E a gente fala de uma estima baixa porque é uma geração com um número maior de suicídios, né? Nunca vivido, nunca visto antes, né? Nas nossas gerações, sabe, com relacionamentos tóxicos, com envolvidos em drogas, uma sociedade e baixa autoestima por causa dos números que a gente vê, né, por aí. Então a gente vê que é uma geração de baixa estima. Então vamos imaginar que você faça parte dessa grande massa aí de pessoas que não conseguem sentir amor próprio.
Vamos imaginar que não consegue sentir graça em ser quem é. Por que você não sente graça em ser quem é? Talvez porque você não tenha alguma coisa, porque você não foi em algum lugar e porque você não realizou o que gostaria de realizar. Talvez naquele lugar, naquela circunstância, naquela época, deixou de viver essas 3 experiências humanas. E por causa dessas 3 experiências, você é, mas não gostaria de ser o que poderia ser. E por que não é? Porque faltam essas três experiências. Por que faltam essas 3 experiências? Por causa do medo. O medo que paralisou. O medo que viu as circunstâncias como algo muito maior do que de fato era. O medo que te fez adoecer o olhar, o medo que te fez ver-se muito menor do que de fato é. É o medo que paralisa, queridos. O medo paralisa a gente. E eu volto ao exemplo que parece simples e patético. E te pergunto, que mal uma barata pode fazer ao ser humano? Que mal uma barata pode fazer ao ser humano, não é? Mas acredite, pode fazer um ser humano se jogar de um prédio, pode fazer um ser humano se jogar debaixo de um carro, pode fazer um ser humano passar vergonha diante de uma multidão. Mas, gente, uma barata pode fazer isso? Não, o medo que a gente tem dela. O medo laça o homem, arma laços para os homens. O medo de enfrentar situações faz com que pessoas vivam vidas que são aquém das suas possibilidades. O medo de encarar o público, a crítica, o medo de encarar o seu próprio medo vai fazer com que você seja alguém que não é alguém pensado por Deus nem pelo universo, querido. Ser alguém que enterra talentos e potencialidades, fazer você ser alguém que nunca será reconhecido pelo próprio Criador, às vezes. Porque te criou para ser um outro alguém que você não consegue ser por causa do medo. Mas ainda pode, querido, ainda pode. Então eu pergunto para você, diretamente para você, com todo carinho, querido, com todo carinho. Você é hoje quem você deveria ser neste hoje? Você está onde deveria estar nesse momento histórico da tua existência? Ah, pastor, eu sou só uma dona de casa frustrada. Sou só uma mãe insegura, cheia de medos. Sou só um trabalhador frustrado. Sou só um profissional ou uma profissional que não atingiu seus sonhos. Sou só um alguém com um chamado ministerial, mas passei a vida inteira com medo de atender o chamado de Deus. Eu te pergunto, no meio dessa reflexão, se você não é o que você deveria ser, ou não está aonde deveria estar, o medo tem a ver com isso? É uma pergunta que só nós mesmos podemos responder para nós mesmos. A nossa experiência pastoral aí de quase 36 anos aí de ministério, a grande parte, se não todas as partes, que eu vi pessoas lamentando a vida, indignados com essa vida, frustrados com essa vida, quase sempre estão porque armaram laços para si mesmo. E laços que foram desenvolvidos pelo medo e foi paralisando. O medo é uma bênção, mas uma bênção que pode vir a ser uma grande maldição. Como que a gente vence o medo, pastor? Eu te dou 3 conselhos aqui. Segundo o estudo do pastor Newton, ele fala o seguinte: redefina o conceito que você tem dos seus medos. Por quê? Porque se de um lado
ele é um sentimento humano, um sentimento normal, como qualquer outro. Por outro lado, o medo é um paralisante, é um deformador da realidade. Então, perceba o que o teu medo tem gerado em você. Mergulhe na realidade da tua própria existência e tenta entender, captar o resultado desse medo em você. E se você consegue captar o que esse medo fez em você, mude. E como é que eu faço isso, pastor? Enfrentando esse medo. Entendendo que você só não teve, foi e realizou por causa do medo. Como é que eu faço? Vá, possua, realize. Mas e o medo? Vai com medo mesmo. O medo, ele não permanece na vida daqueles que resolveu enfrentá-lo. Né? Quando a vontade de vencer for maior do que o medo de fracassar, então estaremos prontos para a batalha. Né? Frase do pastor Neilton. Quando a vontade de vencer for maior do que o medo de fracassar, então estamos prontos para a batalha. Portanto, querido, o que vem ao seu medo é o propósito. É o propósito. Quando você realmente tem um propósito, querido, ninguém te segura. Você vence os seus medos ficam pequenos. Você tem mesmo um propósito, um desejo forte de aprender a andar de bicicleta? Não vai ter tombo que vai te segurar, porque você quer muito aquilo. Então, querido, nós temos que ter propósitos no que fazemos, e as barreiras caem diante dos teus propósitos. Do contrário, você não quer nada, está só de brincadeira. Quando a vontade de vencer for maior do que o medo de fracassar, só aí nós estaremos prontos para a batalha. A tua vontade de vencer é maior do que o medo de fracassar? É, pastor. Então você vai vencer o medo, porque o propósito da vitória vai te levar até lá com medo de tudo. Aí a pergunta é, pelo que você está lutando hoje, querido? Em qual luta você está inserido? Em qual batalha você trava na vida? Ou você é daqueles que deixou o medo te paralisar, esperando que algo aconteça? Em qual luta você está inserido? Pelo que você batalha? Qual é o propósito da tua vida? Porque o que vence o medo é o propósito. É a vontade de vencer. Estou com medo, pastor? Vai com medo mesmo, porque a vida não espera quem desistiu dela, querido. A vida não espera quem desistiu dela. Então você tem que levantar daí, mudar a postura, abraçar o propósito, que você vai ver que você consegue redefinir o poder do medo na sua vida. Você tem que fazer que nem Davi diante do gigante. Se precisar, querido, vai com medo mesmo. Mas leva a fé com você, leva a fé junto com o seu propósito. Porque todo mundo que tem um propósito de Deus queimando no coração, pode avançar diante do gigante, do medo, porque é Deus que vai derrubar. Mas, queridos, gigante caído não é gigante vencido. Gigante vencido é gigante morto. Davi encara o gigante, o derruba com a pedra da sua funda, mas depois ele pega a sua espada e arranca a cabeça do gigante. Gigante caído não é gigante morto. Gigante caído é gigante que acorda e nos encara de novo. Quanta gente lutando contra o mesmo inimigo a vida inteira. Quanta gente lutando com esse medo quando era criança, depois quando era adolescência, depois continua lutando contra esse medo na juventude, já está entrando na meia-idade, e o medo não deixou você ter, não deixou você ir, não deixou você realizar. Você continua vivendo uma palavra que desobedece a palavra de Deus, que diz não temas, não temas. Você pode, se enxergue, vá lá e faça, querido. Você precisa de um propósito na vida. Pelo quê? Ou por quem você luta, irmão? Ah, pastor, tô cansado de lutar. Tô cansada.
Deus ainda não disse que acabou. Deus tem propósitos, queridos. Você nasceu para propósitos. A gente vence o medo com propósitos. Segundo, como é que a gente vence o medo? Pela obediência. Nós não falamos que na Bíblia está escrito por 366 vezes não temais? Se Deus diz não temais, pensa, você acha que Deus daria aos seus filhos amados uma ordem que fosse impossível de ser cumprida? Por 366 vezes? Você acha que Deus diria para nós, não temais, se não temer fosse uma impossibilidade do homem? Claro que não. Então vai lá e tenta, não tema o fracasso. Fracassado não é quem tenta e fracassa. Fracassado é aquele que, com medo de fracassar, nem tenta. A gente vence o medo dizendo para as circunstâncias, dizendo para a pessoa, dizendo para a circunstância do medo que nos paralisou, eu vou mudar a postura, eu não vou temer, eu vou lá tentar. É possível que você fracasse? É. Mas o pior fracasso é não tentar. Se você tentou e fracassou, tenta de novo. E de novo, e de novo, de novo, de novo. Thomas Edison tentou 900 vezes inventar a lâmpada. E alguém falou para ele, você não vai desistir não, meu. Você já errou 900 vezes. Ele falou, não. Eu aprendi 900 maneiras que não devem ser feitas. E graças a ele, nós temos a lâmpada. Você é capaz de tudo, irmão. A palavra nos ensina que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nada é impossível para Deus. O sonho que você tem, se esse sonho que você tem foi Deus que colocou em você, então você é capaz. Você só precisa acreditar naquilo que Deus acredita a teu respeito. Você é capaz. E por último, para a gente terminar, como é que a gente vence o medo? Amando. Porque o amor, o que o amor tem a ver com medo? Vamos ler. 1 João capítulo 4, versículo 18. A gente conhece bem esse texto, tá? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, como é que eu venço o medo? Amando. Amando ao Deus que diz, não temas. Então, eu quero finalizar dizendo para você que nós temos que encarar os nossos medos, na certeza de que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso estar lutando com Golias. Ele é logicamente maior do que eu, é logicamente mais competente do que eu, é evidentemente mais preparado do que eu, mas eu subo na força do Senhor dos Exércitos e eu venço. Eu faço como esse Davi, tu vens contra mim com espada e vara-paus. Eu subo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente se postura diante das adversidades do inimigo como Josafá. Deus diante deles, nós somos como gafanhotos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Entende? A gente se postura diante dos inimigos como Eliseu, que cercado pelo exército inimigo, não se desespera como Geazi. E ora, fala, Deus, abra os seus olhos para que ele veja. Geazi, por causa do medo, viu o inimigo. Eliseu, por causa da fé, viu os anjos que o cercavam. É pelo nosso olhar, querido. Então, meu irmão, levanta daí, em nome de Jesus. Eu não sei com quem Deus está falando, eu não sei a quem o Senhor quer alcançar com essa palavra, mas eu sei que tem alguém que Deus quer alcançar e está levando essa palavra adiante. Entendeu? Alguém que está infeliz sendo quem é, tendo o que tem, estando aonde está, alguém aonde Deus quer que desenvolva o teu potencial máximo que Ele já te deu. Entende que ele quer despertar em você a melhor versão. Alguém que está com medo, o Senhor está dizendo para você, não temas, levanta daí, meu irmão, e passa a partir de agora a dizer o teu medo, quem está no controle, quem é o teu Deus, decida obedecer e ame.
ame ao Senhor, ame a si mesmo. E vai lá e toma posse daquilo que Deus já preparou para você e já te deu condições, em nome de Jesus. O receio do homem lhe arma laços, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Confia no Senhor. Você está seguro. Confia no Senhor. Ele te deu dons, talentos, habilidades, capacidades. Ele deu dons, talentos para você fazer o que você tem que fazer. Para você estar onde você tem que estar. Você realizar o que você tem que realizar. Não temas. Ele não deu o dom e talento que o outro tem, porque o que o outro tem não é para você estar lá, não é para você fazer, não é para você realizar, mas o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, o que você tem que realizar, Deus está lá te esperando. Aleluia. Levanta, querido, não temas. Porque quem está com o Senhor, que diz o que nós lemos? Está seguro. Amém. Aonde você está agora? Feche seus olhos, eu quero orar